Boa noite a todos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. É um prazer, uma alegria sempre estar aqui com vocês, compartilhando informação, conhecimento, através da doutrina espírita, com as diretrizes de Jesus, sempre nos amparando para a gente se entender um pouco nessa caminhada, nesse negócio aí, entre aspas, que se chama vida. Que às vezes a gente está meio perdido, meio mal direcionado, então a gente precisa se encontrar, né? E o encontro vai ser sempre com Jesus. Mas como é que faz isso? Como é que a gente vai caminhando? Como é que é essa história? Vamos lá, vamos junto. A gente está junto nessa caminhada e é para isso que a gente está aqui, tá bom? Então, nosso encontro com o Nelson Tavares é mensal, na terceira semana do mês, na terceira quinta-feira do mês, às 19 horas, horário do Brasil. E além desse projeto, a gente tem um outro projeto em conjunto também com a TV Chico Xavier, já fazendo a propaganda aqui, o estudo do livro Constelação Familiar, que vai ao ar todas as semanas, às 19 horas também, mas nos sábados, na TV e Rádio Chico Xavier. 19 horas, capítulo pós capítulo, a gente está estudando lá. Tem uma playlist só dos antigos encontros com o Nelson Tavares, os futuros, e também do estudo do Constelação Familiar está lá. Uma playlist separada. Se você se interessar por esse material, por esse conteúdo, seja bem-vindo. Tomara que você goste, que faça sentido para você, como faz sentido para mim, tá bom? Além disso, eu convido a todos também a me seguirem nas minhas redes sociais. Eu tenho lá Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, tudo e mais um pouco. YouTube, no canal do YouTube tem bastante conteúdo também, tá bom? Convido a todos a me seguirem. E hoje, vamos ao que interessa, né? Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é conexões. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar toda essa história das nossas conexões no plano material, no plano espiritual, encarnado, desencarnado. Como é que essa história, com o que a gente se conecta, com quem, como é que são realizadas essas conexões, como é que isso pode nos ajudar ou pode também nos dificultar na nossa vida? Será que a gente tem consciência disso ou não? Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje, mas antes, vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer a nossa oração para a gente buscar se harmonizar, se equilibrar e entrar em contato com outro tipo de conexão, com a conexão do alto. Para isso que serve a oração, de tamanha e profunda importância que a gente não faz ideia. Acho que a gente não faz ideia mesmo, e é por isso que a gente ora tão pouco assim. Por isso que a gente se conecta tão pouco assim com o alto. Então vamos lá? Vou convidar vocês. É aquele pequeno esforço que a gente faz, de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mas a gente muda o patamar, a elevação. É tudo isso que a gente vai falar hoje também. Vamos lá? Vamos começar assim? Então convido a todos, a quem quiser, claro, sentir a vontade, a fechar os olhos comigo. E nesse primeiro momento agradecemos a Deus Pai por mais essa oportunidade de estar aqui vivo, encarnado, vivendo e aprendendo com todas essas experiências que nos são dadas e colocadas para o nosso crescimento. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro de caminhada, que nos instrui e facilita essa caminhada, nos dando apoio, sustentação e o ombro que muitas vezes nós precisamos. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, que buscamos assim aprender um pouco mais com a doutrina de Jesus, com todo esse alicerce, onde a doutrina espírita nos auxilia nesse encontro. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse encontro com o Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Oração feita. Tá vendo como é que é o esforço? Não sei vocês, mas para mim, posso compartilhar claramente, às vezes é muito sutil, tá? Mas melhora. Sabe aquela história? Hora que melhora? Aliás, tem um encontro passado aí, eu acho que do mês retrasado, que esse é o título. Hora que melhora. Então vamos lá? Então a gente vai falar sobre conexões hoje e eu quero começar com uma pergunta número 1, que é aquela pergunta que parece ser muito boba, mas a gente faz ela muito pouco, se a gente faz, quando a gente faz na vida.
que é o seguinte: com o que nós nos conectamos? E com quem? E por quê? Com o que, com quem e por quê? Será que a gente já parou para pensar nisso? Ou a gente só vai deixando a vida nos levar, a vida leva eu? Como diz o nosso amigo Zeca Pagodinho, que a música é muito legal até, por sinal, mas será que esse é o nosso estilo de vida? E aí a gente vai vendo, vai indo e deixa a vida me levar, e quando a gente já vai ver, nos levou para um lugar que a gente não está muito afim de ir, que não é muito legal. A gente chega lá e fala, caramba, como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu na minha vida que me levou a esse lugar aqui que você olha em volta e fala assim, caramba, não estou gostando disso, isso não está legal. O que eu tenho que fazer para tomar conta da minha vida, para eu direcionar e fazer umas escolhas diferentes, escolher estar aonde eu quero estar? Será que a gente já parou para se perguntar? Quando a gente não se pergunta, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente dá margem exatamente para parar onde a gente não quer, porque se a gente não sabe para onde nós queremos ir, vai levando. E vai levando para onde for. E sem direcionamento, sem uma meta, um objetivo, um foco, uma direção, como é que a gente fica à deriva? É uma coisa que entrar num barco, no mar, e aí? Vai parar onde? A gente não sabe se a gente vai parar na África, na Ásia, na Europa, na América. Você não vai sair de onde a gente está ou vai ficar no meio do oceano, vagando, perdido. Então essa pergunta é muito importante, por mais boba que ela seja, e tem tudo a ver com as conexões, porque tem tudo a ver com o direcionamento que a gente vai tomando na nossa vida, que é com o que, com quem e por que a gente se conecta com tais pessoas. E aí entra aquela boa e velha frase da vovó que nos ajuda a perceber um pouco quem nós somos de verdade. Sabe qual é a frase da vovó? Vocês vão lembrar. Diga com quem andas, que te direis quem és. Mas essa frase é muito utilizada com aquele cunho pejorativo, negativo, de julgamento, de ficar apontando o dedo para os outros. Mas não é essa a ideia não, tá? Eu vou trazer essa frase numa reflexão positiva, para uma autoanálise, para a gente olhar com quem a gente anda, para dizer quem nós somos, não os outros. Os outros deixa com eles. Vamos focar no nosso. Foca aí. É muito mais fácil focar lá fora e ficar olhando para fora se o outro está conectado com esse, que está com aquele que está fazendo certo ou está fazendo errado. Te questiona você. Com o que você está conectando? Tenta tirar aquela média, que ajuda muito, tá? A média de quem você é, se a gente está com dificuldade de perceber quem nós somos, é a seguinte. Olha ao teu redor. As 5 pessoas mais próximas de você, pensa aí, 5 pessoas mais próximas de você, na tua vida, no teu dia a dia. Pensou? Você, muito provavelmente, é uma média dessas 5 pessoas. Por isso que vem essa frase do diga com quem andas que te direis quem és, que tem tudo a ver. Por quê? Porque nós realizamos as nossas conexões, as nossas sintonias de todo modo, o tempo todo. É essa vibração, esse magnetismo que nos liga. Sabe aquele livro que fez muito sucesso no passado, ainda faz sucesso, O Segredo? É O Segredo? The Secret? É O Segredo, isso mesmo. Que o pessoal parece que descobriu a bússola, né? A bússola não, descobriu o outro planeta com a história do segredo. É meio que mais chegado que a gente já estuda aqui há muito tempo, quase que um beabá, de todas essas correlações, as conexões, nós espíritos que somos hoje encarnados nesse corpo, nessa personalidade, nessa vida, mas estamos o tempo inteiro realizando as conexões, tanto no plano encarnado como desencarnado, tanto no plano material como no plano espiritual. Isso tudo para dizer o quê? Para dizer que o importante, penso eu, tá, gente? Estou compartilhando o que faz sentido para mim. De maneira alguma, deixa eu só colocar um parênteses aqui, de maneira alguma eu quero dizer para ninguém como viver. Cada um vive como quer, da maneira que quiser. Para isso que a gente tem um livre-arbítrio. Quem sou eu? Aliás, quem é quem para dizer o quê?
Se tem alguém que pode dizer alguma coisa e vai dizer com uma forma de querer auxiliar e não nos impor de maneira nenhuma, é uma pessoa só, aquele que foi perfeito aqui enquanto encarnado, a única perfeição, que se chama Jesus. Esse vai dar a diretriz e vai dizer, ó, se quiser tá aí, me acompanha. Se quiser perfeição, a busca, a caminhada é essa. Agora o resto, estamos todos na caminhada. Então eu sou só mais um na caminhada, como todos ao nosso redor, tá bom, gente? Eu gosto de colocar isso, só fazer esse parênteses, porque a gente se perde um pouco, até nessa busca de se encontrar, e endeusa muito as pessoas que estão no púlpito, no palanque, ou que são oradores e que se destacam, e dá uma referência máxima, desculpa, como se aquela pessoa fosse Jesus encarnado na Terra. E não é assim, tá, gente? Queria só dizer isso porque estamos todos na caminhada, então, principalmente na doutrina espírita, que a gente tem aqui uma vertente muito aberta para interpretações pessoais, e ainda bem que é assim, porque assim a gente pode trocar melhor e tem diferentes pontos de vista sobre o mesmo evangelho que a gente lê. O mesmo livro dos Espíritos, a mesma Gênesis, o mesmo céu e inferno. E dali a gente tem, a partir desse instante, pontos de vista diferentes e a gente vai se conectando também com pessoas diferentes. Isso é ótimo, que foge daquela coisa, aquele padrão clássico, que só tem aquela pessoa repetindo, aí fica meio chato, etc e tal. Então que bom que a gente tem essa diversidade de pensamentos, só para dizer isso aqui. E dessa forma a gente vai se conectando também. Por quê? Porque, por exemplo, vai ter muita gente, eu sei que tem gente que gosta e se conecta com o Nelson Tavares, a maneira que ele fala, a maneira que ele pensa. É melhor? Não, de maneira nenhuma. Há vários diferentes, nem melhor nem pior, apenas diferentes. Então tem outras pessoas que vão ter uma outra linha de raciocínio, uma outra diretriz, uma outra forma de pensar. O importante é a gente se conectar com aqueles que nos dizem e nos falam na alma, principalmente nesse assunto em torno da religiosidade de um modo geral, ou aquilo que faz sentido para a nossa vida e nos faz pensar. Porque eu acredito, vou compartilhar o que eu acredito só. A ideia aqui é fazer pensar. Nada mais, nada menos. É mastigar aquilo que faz sentido para nós. É mastigar a proposta que Jesus nos trouxe e que é tão difícil para todos nós ainda compreender muito essa história. Ou se não é difícil compreender, é difícil colocar na prática. A gente tem dificuldade ainda. E aí como é que a gente vai fazer esse processo todo das conexões e colocar na prática aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita que é o certo? Vamos começar analisando a nossa vida. Vamos começar analisando o nosso dia a dia. Vamos começar analisando as pessoas ao nosso redor, com quem e com o que a gente se conecta. Isso é uma análise que a gente não costuma fazer muito, ok? Atenção, vou só abrir um parênteses aqui, que é outro parênteses importante. Há muitas questões de cunho familiar e lado profissional que a gente não tem muita escolha. Que a gente está lá trabalhando numa empresa e tem que lidar, às vezes, com centenas, dezenas, centenas de pessoas, ou até milhares, e a gente não escolhe, porque tem que trabalhar. Ou numa família também, que de alguma forma a gente pode até ter escolhido, mas não conscientemente com esse vislumbre que a gente tem agora nessa encarnação, talvez antes, previamente, no planejamento reencarnatório, no plano espiritual. Mas agora é como é, muitas vezes a gente não escolhe também. Mas o que eu quero dizer é, dentro daquilo que a gente escolhe, faz uma reflexão, dá uma analisada na tua vida, no teu dia a dia, com quem e o porquê que você se conecta. E aí depois que a gente fizer isso, depois que a gente enxergar quem e o porquê que a gente se conecta, vem a questão mais importante de todas, que essa é a tomada de consciência, penso eu, mais importante, que é o seguinte. Vou repetir 2 vezes, tá? Vou falar até devagar. Conexão é opção. Conexão é escolha nossa. Ok? Vou repetir. Conexão é opção, é uma escolha nossa. É a gente que decide, é a gente que escolhe. São essas conexões com o mundo, com as outras pessoas, com as coisas, com tudo ao nosso redor, que vai nos elevar ou vai nos rebaixar como um todo.
Quando eu digo rebaixar ou elevar, é a nossa vibração. Conexão é vibração. É o que a gente fez agora aqui no início. Lembra? Vamos fazer uma oração, 2, 3 minutinhos, 30 segundos, para a gente elevar elevar o nosso pensamento, a nossa vibração. Isso foi uma escolha nossa. Não sei se vocês fizeram, pelo menos foi uma escolha minha nesse momento, fazer aqui a oração. Isso é uma escolha. Essa conexão é sempre uma opção. É uma escolha nossa. Então, se você fez comigo também, você escolheu elevar o teu pensamento, como a gente também pode escolher rebaixar, diminuir o nosso pensamento e, naturalmente, a nossa vibração. E por isso que muitas vezes as pessoas não se apercebem e tem aquele discurso assim, poxa, é porque minha vida é uma desgraça, que dá tudo errado, porque eu só atraio gente ruim. Impressionante, parece que eu sou imã de gente ruim, tudo acontece na minha vida negativamente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu devo ter nascido errado, aí vem todo aquele questionamento. Pessoal, vamos lá. Se você, nessa análise, está com uma dificuldade de entender esse processo, de entender muito bem o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo, o que está levando a minha vibração, o que está diminuindo, colocando lá para baixo, vai pelo sentimento. Vai pelo sentimento. Esse nunca falha. Te questiona, é positivo ou é negativo? Aquela pessoa, aquele local que a gente vai, é positivo ou é negativo? Fora de casa, vamos para casa agora? Lá em casa, como é que é? Aquilo que a gente consome na nossa vida, através do celular, que chega para a gente uma mensagem, lá no Facebook, no Instagram, um post, alguém compartilha alguma coisa no WhatsApp. Essa informação que a gente consome, ela é positiva ou é negativa? Porque a gente está consumindo aquilo, a gente está se conectando. Ah, mas eu tenho que me informar do mundo e saber o que acontece. Claro, claro. A ideia não é se isolar do mundo, pelo contrário, é viver o mundo como ele é. Agora, se conectar com aquilo ou não é uma opção nossa, tá? Vou dar um exemplo que é muito bom para ilustrar. É o seguinte, pensa aí, com certeza você tem um caso como esse. Pensa num tipo de notícia que mexe com você lá dentro, assim, mexe muito na negativa. Sabe aquela coisa muito extrema, principalmente em notícias... Vou dar um exemplo aqui. Ultimamente no Brasil, muito política. O pessoal se enerva bastante, sobe o sangue à cabeça e já começa um tacar pedra no outro. Ou vamos lá, outra coisa que toca muito, violência infantil, violência sexual infantil, violência contra animais, assuntos muito sensíveis que mexem com a gente. Com uns mexem mais, com outros mexem menos, mas geralmente mexem. A pergunta é, quando chega um post como esse, da política, de alguma coisa que mexa consigo, tá? Isso é muito pessoal. A pergunta é, dá uma parada nesse instante e tenta fazer uma leitura. Dá um pause. Tenta tirar uma foto sua. Imagina a sua cara, a sua vibração. Quando você está se conectando com raiva, com ódio, com vingança, com justiça pelas próprias mãos. Com que aqui em casa, se fosse assim, se eu pego na rua, arrebentava e dava um jeito rapidinho. Sabe como é que é? Sabe o que eu estou falando? Agora imagina, nessa mesma foto que a gente tirou, espiritualmente, quem é que vai estar do nosso lado? Quem é que vai estar do nosso lado? Vocês acham que vai ser o mesmo tipo de espiritualidade quando a gente para, como a gente fez agora, e buscou fazer uma oração, elevar o nosso pensamento, agradecer, pedir todo o apoio, todo o amparo, se conectar com o alto? Ou será que a gente está se conectando numa outra direção? E são essas as conexões que a gente está fazendo, pessoal, o tempo todo. A ideia aqui não é chover no molhado, é só trazer consciência de como a gente vai se conectando de uma forma ou de outra. Principalmente nessas conexões negativas, quando o sangue sobe a cabeça. Te pergunta, será que te faz bem? Será que te faz bem? O que te traz de positivo aquilo? Se conectar
com aquilo que você sabe que balança, mas balança na negativa, porque tem coisa que balança também na positiva. Dá para entender como é que rápido e muito facilmente a gente se conecta com o negativo? E por quê? Porque o negativo a gente consome com muita facilidade. É muito mais fácil a gente compartilhar um post de uma desgraça, de uma violência, de uma coisa política, o que quer que seja, que gere essa revolta toda, essa negatividade, do que compartilhar um trecho de um livro legal, bonito, uma palestra, um vídeo interessante. Não que a gente não faça, que bom que a gente faz. E a ideia mesmo é essa. Mas como é fácil a gente cair e ser assoberbado nesse mundão de negatividade que está ao nosso entorno. E aí a conexão é a nossa opção. Se conectar com esse negativo ou com o positivo, porque o positivo também existe. O positivo também existe. E aí vem aquela pergunta, Nelson, tá bom, entendi, já sei que é complicado, porque realmente eu parei para pensar aqui, minha vida tá meio embaçada, eu não estou me conectando com umas coisas bem legais, é difícil fazer, como é que eu faço para melhorar? Se conecta com o bem, se conecta com o bom, se conecta com o alto, com aquilo que te faz de bem, sem dúvida nenhuma, tá bom? Vou dar 2 exemplos aqui que eu acabei de falar, muito rapidamente. Quando você lê um livro edificante, quando você vê uma palestra de alguém que te acrescente alguma coisa, tenho certeza absoluta que isso só vai elevar a tua vibração. Esse tipo de conexão é uma conexão positiva. É algo que vai te acrescentar. É algo que vai fomentar alguma coisa boa aí dentro e não coisas ruins. O que acontece naturalmente, muitas vezes assim, Nelson, legal esse negócio de livro, poxa, um palestrante também, tem um cara lá até que eu gosto e tal, mas olha, sabe o que é? Eu gosto mesmo de ver a Netflix, sabe? Tem uma sériezinha ótima agora que lançou, poxa, tem aquele filme lá, tem um pouco de violência, sabe? Tem um pouco de ódio, um pouco de matança, mas é tão bom, né? Ou então, melhor, aquela novela que fala da fulana que foi traída, sabe? Que tem aquela disputa de herança, que um irmão odeia o outro, tem aquela intriga. É assim que a gente se conecta, pessoal. Faça as suas escolhas, faça as suas conexões. Desculpa ser duro, tá, pessoal? Às vezes assim, a gente é duro demais falando, mas assim, o que eu vou falar diferente? Não está na mão de ninguém, está na nossa mão, tá? A gente pode também se conectar, eu disse aqui fazendo a brincadeira de televisão, mas tem outras conexões positivas que a gente pode fazer também. Por exemplo, a gente pode sentar com a vizinha, precisa sentar ou no telefone ou no WhatsApp, e ficar comentando, falando lá da vida da ciclana, que aquela lá com o marido, você não sabe o que o filho dela aconteceu. Nossa, meu Deus, como é que eles fazem isso? Ficar lhe dando aquela fomentada, sabe? Aquele comentário da vida alheia. Para não chamar de fofoca, porque fofoca o pessoal acha que não é fofoqueiro, então pronto. Aquela comentada básica, assim, aquela analisada da vida alheia, pronto. Isso. A gente pode fazer isso ou pode, por exemplo, ir brincar com o nosso animal, para quem tem animal ou gosta de animal, ou com uma criança. Ou pegar esse mesmo WhatsApp, o telefone, e ligar para uns avós, quem tem avós vivos, ou para os pais, ou para um irmão, para um amigo. Alguém que te faça bem, alguém que vá trazer essa conexão positiva. Mas olha só, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. É claro que não é uma utopia de acreditar que a gente vai viver sempre muito elevado, conectado com o alto, porque a gente está aqui encarnado no mundo de provas e expiações, tá bom? Sem utopias também. Mas olha só, o que eu quero trazer aqui é a nossa escolha para, dentro do possível, vibrar o máximo de tempo que a gente conseguir no alto. A gente tem essa escolha, tem essa opção. Então, para que ficar só lá na lama, lá embaixo, na negatividade? Ficar o dia inteiro vendo, dá um exemplo aqui, tá? Que é o clássico, o dia inteiro vendo aqueles canais que só mostram morte, tiro, violência, estupro, assalto.
Aí eu só fico vendo e compartilhando um monte de conteúdo, por exemplo, de política que mexe comigo e eu fico super irritado e odeio o outro cara lá que pensa da outra maneira, aí compartilho aquela informação. Aí quando tem esses casos, esses escândalos na mídia, que realmente é uma tristeza, de violência, pronto, contra os animais, sexual, estupro, criança, eu fico compartilhando aquilo. Eu passo o dia inteiro consumindo aquilo, a vida inteira consumindo aquilo. Aonde que você acha que vai estar a nossa conexão, a nossa vibração? Te pergunto, será que é tão difícil assim da gente enxergar? Como a gente se retroalimenta também de negatividade, como pode ser de positividade. E como isso nos faz mal, e quem está fazendo mal somos nós mesmos, prejudicando a nós mesmos, a mais ninguém. E aí a gente tem uma outra esfera que é interessante colocar aqui, porque o pessoal faz uma diferenciação, que é a conexão material, isso que a gente está falando, com a conexão espiritual. Não, mas é de uma forma é outra. Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Não é nenhuma. A gente se conecta com esse tipo de informação, com esse tipo de vibração, e a espiritualidade que se conecta a gente é da mesma forma, do mesmo quilate das nossas conexões. É assim que a gente vai perceber quem está do nosso lado. E não é à toa que a gente encarnou aqui nesse planeta, nessa família, nesse país, nesse bairro, nessa cidade. A gente não caiu do caminhão e, por mais que a gente se sinta um ET, muitas vezes, que não pertence a essa família, sou diferente, é tudo diferente, tem coisa aí que te conecta, porque não é à toa que você está aí. Você não caiu da boca da cegonha quando ela estava voando para te levar para um outro lugar. Foi através dessas conexões que te levou aonde você está, que é onde você precisa estar para aprender, que é para isso que a gente está aqui. Então, como é que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar? Vamos vigiar. Mas não é vigiar os outros, não, a vida alheia, não. Vamos vigiar nós mesmos. Vamos vigiar o nosso pensamento. Nosso pensamento é a nossa conexão, mas não só. Vamos vigiar principalmente os nossos sentimentos. Porque são através dele que são realizadas essas nossas conexões, sejam positivas ou sejam negativas. Porque às vezes é difícil colocar em prática aquilo que a gente quer na nossa vida. Aquilo que a gente já sabe e diz assim, caramba, Nelson, poxa, eu tenho uma dificuldade porque eu já sei tudo da história de Jesus, de evangelho, de espiritismo, ou da religião que for, tá, gente? Que faça sentido para você. Aquilo que eu quero, eu tenho lá uma meta, um objetivo, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto fazer e alcançar daquela maneira, mas, nossa, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade. Por que será que isso acontece? Qual é a distância que está entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz? É através do esforço. De novo, pessoal, é a hora que o pessoal não gosta muito que eu falo, que eu sou muito seco, às vezes, muito duro, mas é a única maneira que eu compreendo, tá, gente? Através da doutrina aqui que nos auxilia e a espiritualidade que nos traz esse tipo de informação. Se vocês tiverem outra informação, compartilhem comigo também, que eu quero aprender, tá? A gente está aqui todos para aprendermos uns com os outros, mas é através da vigilância, da frequência, da persistência, da perseverança no propósito, na decisão, na escolha, no caminho que a gente escolheu. Escolha no caminho que a gente escolheu, a redundância. É só assim, é só através desse esforço que a gente pode fazer diferente. Diferente daquilo que a gente está fazendo. Diferente no sentido de melhorar. Ninguém vai fazer por nós. Não vai cair do céu. Seria bom. Sabe aquela história do milagre? Adoraria também, tá, gente? Adoraria. Acreditar que vai ser arrebatado por uma luz divina e tudo vai melhorar como num passe de mágica, assim. Desculpa, gente, mas não vai. Vai sim, sabe quando? Quando a gente quiser. Quando a gente quiser fazer diferente. Quando a gente começar a questionar essas nossas conexões. Quando a gente começar a questionar essas nossas escolhas, que nos levaram àquele caminho que eu brinquei lá no início, deixa a vida me levar, a vida levar eu, a gente foi parar lá num lugar que a gente não quis.
quando a gente parar a nossa vida e começar a se questionar o que eu quero para a minha vida, que tipo de conexão, que tipo de conexões eu estou realizando, com que tipo de pessoas, o que eu estou consumindo, que tipo de vibração eu estou. Para, reflete, pensa e faça as tuas escolhas. O positivo e o negativo vão estar aí sempre ao nosso lado, ao nosso redor. Mas a gente se conecta com aquilo que a gente quer. Tá bom? Chegamos ao nosso horário, pessoal. Agradeço para quem esteve aqui comigo até o final. É sempre uma felicidade o pessoal que me acompanha. Faz um favor para mim, quem te teve agora até o final, escreve para mim aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, aonde você está, onde chegou esse vídeo, esse áudio para você. Escreve para mim uma palavra-chave, uma brincadeira que eu faço, que é, deixa eu pensar aqui uma palavra-chave, desculpa. Conexões, pronto, é o nome da palestra, Conexões. O nome do encontro é Conexões. Escreve para mim, por favor, para eu saber quem esteve aí no final comigo, tá bem? Vou fazer agora a minha oração, a nossa oração, e convido a todos, quem quiser comigo, para fecharem os olhos. E assim, agradecemos mais uma vez a Deus Pai por tudo. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro, pelo seu amor, sempre derramado sobre nós, sobre todo esse apoio, toda essa estrutura, nessa nossa caminhada diária que fazemos. Agradecemos também a espiritualidade de luz por todo o amparo, toda a sustentação, por estar conosco, nos auxiliando nesse entendimento, e assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até daqui a um mês. A gente volta aqui no nosso encontro com o Nelson Tavares, tá bom? Beijos e abraços. Tchau, tchau.